Começa agora, em resumo, um bate-papo sobre ciência e pesquisa aqui na Rádio UFSCar. Olá a todas e todos, estamos aqui nos estúdios da Rádio UFSCar dando início a mais uma edição do programa Em Resumo. Um programa que é produzido pela Rádio UFSCar e tem por objetivo discutir as pesquisas desenvolvidas dentro da universidade e universidades da região, não é? E como essas pesquisas têm importância e influenciam o dia a dia o cotidiano de cada cidadão. Nós estamos recebendo aqui neste dia o Fernando Guimarães. O Fernando Guimarães é cientista social graduado aqui pela Universidade Federal de São Carlos, é mestre em sociologia pelo programa de pós-graduação em sociologia da Universidade Federal de São Carlos e desenvolveu uma pesquisa bastante interessante, não é? Em que ele discute as representações da homossexualidade no espiritismo. E nós estamos recebendo o Fernando aqui para discutir e dialogar um pouco a respeito desta pesquisa. Olá, Fernando. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Ronaldo. Eu que agradeço por estar podendo fazer parte aqui e contribuir para que as pessoas compreendam mais a respeito do tema. Perfeito. Fernando, a primeira pergunta que eu vou te fazer é a seguinte. Qual é a importância das discussões e de pesquisa sobre o tema, eu vou dizer a homossexualidade, mas assim, os grupos que têm opções diferentes, independentemente, certo? Estou pensando no sentido amplo, o movimento LGBT em geral, ou seja, qual a importância das pesquisas sobre estes grupos no contexto nosso social e educativo hoje? Como tu vê isso como cientista social e mestre em sociologia? Então, para começar assim do básico, né? Acho que é evidente para todo mundo que as pessoas, quando fazem uma opção que é tida como diferente daquilo que é considerado normal, elas acabam tendo que arcar com algum tipo de sanção ou um sofrimento social, emocional. E aí a gente vai abarcando tudo isso por um tratamento que não é igualitário. Perfeito. A ideia que a gente tem é que os movimentos sociais, aí a gente pode começar deles abarcando o feminismo, outros depois de cunho sexual, os movimentos LGBT atualmente e tudo mais, eles tentam lutar por um reconhecimento por essa alteridade. Então, se eles precisam que seja reconhecido e aceito. Então, acho que a gente começa a importância do assunto tá nisso. Por que eles não são aceitos? O que está envolto? Pelo que passa essas pessoas? Perfeito. Eu acho que o que é muito importante para se entender especificamente sobre alguns grupos, algumas sexualidades, digamos assim, por conta até do próprio desconhecimento das pessoas. Existem muitas ideias que pairam como se é doença, se é castigo divino, se... E essas ideias, elas não são... Elas são reais, elas produzem efeitos contra essas pessoas. E às vezes é por uma falta de conhecimento, por uma falta de certa empatia. Então a gente entender pelo que passa a pessoa, talvez ajude os outros que não vivem essa experiência a levar em conta outros fatores e talvez ter uma postura mais relativa em relação ao tratamento, em relação a essa busca por uma equidade de relação, de aceitação com questões do outro. Muito interessante isso. Fernando, eu também te faço a seguinte questão. Tu pegar um tema como homossexualidade e uma perspectiva religiosa, que habitualmente as perspectivas religiosas, por mais inclusivas que se digam ser, mas normalmente parte de uma perspectiva de moral única, não é? Nesse sentido, eu achei assim que a tua pesquisa é extremamente corajosa, tá? Gostaria de dizer isso, não é? E aí eu te pergunto, como, na tua percepção de cientista social, como se estabelece um diálogo entre duas perspectivas assim que aparentemente não dialogam entre si, não é? Mas como é que tu vê isso? Como está organizado na tua percepção, cientista social, esse diálogo entre opção sexual e religião, na perspectiva de moral única? O que eu posso dizer assim, se a gente for pegar os estudos de sociologia da religião, de uma maneira bem ampla, se a gente pensar nas religiões de matriz africana, por exemplo, Candomblé e Umbanda, se tem que são religiões que aceitam
outras Sim, sexualidades, sim. dentro da mesma moral. Então ela é tida como normal, é aceitável, é qualquer coisa. Não, à toa a gente tem babas, orixás, pai de santos que são homossexuais, Sim. todos sabem, são declaradamente, participam de movimento LGBT, de luta e tudo mais. Aí é quando a gente pensa em questão de outras religiões, por exemplo, a católica ou os evangélicos, fica um pouco nessa questão, né? Porque a pessoa, ela tem o direito à crença dela e à religiosidade dela. Claro. E muitas vezes por uma questão de criação, afinidade religiosa, ela se sente vinculada a uma crença que poderia ser católica ou evangélica, mas ela se sente desmerecida dentro do ambiente religioso por conta da questão da identidade sexual. Então a gente pega nessa questão que acontece, essas pessoas acabam ou migrando da religião, ou elas vão compor aquele contingente que a gente fala do sem religião, mas não sem religiosidade. Então elas acreditam em alguma coisa, mas acabam não acessando esse ambiente institucional da religião por conta dessa moral única que acaba rechaçando a entrada desses indivíduos. É interessante o que acontece é o seguinte, né? Se a gente pegar os movimentos dos últimos anos, por exemplo, com relação ao Papa Francisco mesmo. Perfeito. Então, as declarações que ele tem que quem é ele para dizer que tá errado, que Deus ama do mesmo jeito, que Sim. Parece que a gente começa a ter um movimento de ampliação da aceitação. Mas por outro lado, se a gente for ver, a igreja ainda em 2015, lá com o Concílio da Família, dizendo que família é composta pelo casamento entre homem e mulher. Então, quer dizer, que ainda é pecado ser homossexual. Claro. Então, como é que fica, né? A pessoa vai na igreja, mas ela não toma hóstia, por exemplo. Então, quer dizer, são situações constrangedoras nesse aspecto por conta dessa moral rígida. Perfeito. É como uma aceitação parcial. Parcial. Na verdade, é o que se diz, né? Você aceita a pessoa, mas condena o pecado. Na verdade, a postura é assim, você ainda tá fazendo errado, mas não cabe a mim tentar fazer com que você mude. Okay. Então, eu acho que essa seria, a figura ou a imagem mais clássica dessas religiões com uma moral rígida nessa questão. Perfeito. É nesse sentido que eu disse, eu achei muito corajosa a tua pesquisa, porque tu poderia... Eu sei que tu estuda a sociologia da religião, é parte das tuas especialidades de estudo, não é? Mas você não escolheu uma mais fácil de discutir, você escolheu uma que... nesse sentido é que eu achei muito corajosa a tua investigação. E, Fernando, agora nós fizemos duas questões assim mais abertas, mais amplas. Eu te perguntaria o seguinte: o que te estimulou a fazer especificamente essa pesquisa justamente num grupo que não tem uma concepção moral, até onde eu saiba, tão aberta como, por exemplo, as religiões de matriz afro-brasileiras? Então, a questão do espiritismo que chamou a atenção é o seguinte, né? Se a gente for pensar nas religiões de matriz afro-brasileiras, tem muito estudo. A gente pode pegar Ruth Landes com a Cidade das Mulheres, outros mais antigos, desde a década de 60, um pouco antes, que já vinham tentando explorar essa questão da sexualidade dentro desses grupos religiosos. E desde essa época sempre chamou a atenção o nível de aceitação que existia. Então, Peter Fry também foi estudar, a gente tem vários outros nomes assim, e todos eles ressaltam isso, né? Olha, porque nessas religiões não tem o mesmo tratamento de pecado, a condenação, que as pessoas aceitam, não é uma questão que é levada em conta para julgamento do caráter religioso dessas pessoas. Aliás, muito pelo contrário, porque se a gente for pensar, vários desses antigos pensadores, eles diziam que talvez e que provavelmente a sexualidade ela era um indício de capacidade espiritual. Então, por exemplo, o homossexual ele tinha mais espiritualidade e magia do que uma pessoa heterossexual. E talvez por isso essa valorização, porque você tem essa confluência entre a identidade sexual com essa questão da capacidade de você estar no plano místico religioso. Quando a gente fala das matrizes cristãs, por matriz cristã, a base é quase sempre, sempre bíblica, né? E aí sempre você tem aquela retomada do Gênesis, que Deus criou homem e mulher para ter filho. Você tem depois do Levítico, que é pecado e merecia ser morto. E aí você tem no Novo Testamento algumas pessoas que usam Paulo, alguma coisa por ali também para condenar. Então, dentro dessa perspectiva, como é que a gente
como é que se estudou dentro da sociologia? Então, se estudou a questão de como a sexualidade, como essa moral religiosa, ela é combativa com a questão dos grupos que tentam ampliar os direitos desses indivíduos. Então, em que sentido tem efeito político, por exemplo, a crença de certas denominações, de certas igrejas cristãs, no ambiente de ampliação de direito civil, por exemplo, para essas pessoas. Então, essa é a maneira como se estuda. Por que eu fui estudar o que eu estudei? Porque se a gente for considerar o espiritismo como parte do pluralismo cristão brasileiro, e aí a gente considerando isso por conta da aceitação de Jesus e por conta da questão da caridade, então nesse sentido a gente pode pensar que o espiritismo ele é cristão, tanto quanto ser evangélico ou protestante. Pelos dados do IBGE, é a terceira maior filiação religiosa do Brasil. Olha. Assim, terceira maior em 3% quase da população se diz espírito. Só que se a gente for pegar alguns dados, a Célia de Arribas, ela usa esses dados, existe uma pesquisa que foi feita com relação à crença na encarnação. E mais da metade da população brasileira acredita na reencarnação. Mesmo sem se dizer espírita. Ok. Então a questão do espiritismo é assim, embora seja a terceira maior filiação, há que se questionar a plausibilidade desses dados, porque tem muita gente que é católica e vai no centro espírita. Então, assim, quem se identifica como espírita realmente são poucos, mas as pessoas que passam pelo ambiente do centro espírita e tomam passe e frequentam os centros, eu acho que tá bem mais do que para essas pessoas. Então, eu acho que tem uma relevância sociológica nesse sentido já. Perfeito. E aí, o que mais chama atenção é que em relação ao espiritismo existe um discurso que normaliza as não heterossexualidades. Então, elas são vistas como normais. E aí eu queria entender como surgiu esse discurso e como esse discurso ele consegue usar a própria base religiosa para poder explicar essa normalidade sem abrir mão do padrão moral. Perfeito. Então, essa questão de assim, como é normal e se explica que é normal a partir da própria crença, mas não se abre mão da moral. Porque a moral é a mesma. Você entendeu? Perfeito. Como que você consegue manter a moral e dizer que ser homossexual é normal? Então, essa aparente desconexão era uma das coisas que chamou a atenção. E outra porque, tipo, o pouco de contato que você tem com algumas lideranças espíritas e tudo mais, elas falam que acaba existindo um preconceito velado dentro dos centros. Então, uma outra perspectiva era tentar, assim, como é que existe esse discurso que normaliza e como é que as pessoas aceitam eles dentro do cotidiano da relação do tete-a-tete do centro espírita. Perfeito. Então, essas duas conexões amplas entre um ambiente maior e menor, dessas relações que os próprios espíritas estabelecem ali no meio. E esse foi o aspecto empírico da tua pesquisa. Você foi ver como essa prática acontecia. Isso. Muito interessante, Fernando. E assim, que conclusões tu teria hoje? Tu sabe que eu te escuto falar, e eu me lembro de dois autores, muito embora a discussão deles não seja essa especificamente, mas Honneth, na sociologia, que é o cara que diz que quer resolver o déficit sociológico da teoria crítica, não é? Depois do Habermas é ele que vem discutir. E o Charles Taylor, da filosofia política da Universidade McGill, no Canadá, eles discutem o reconhecimento. E é muito interessante que, do ponto de vista que eu vejo o pensamento desses autores, o reconhecimento do outro já não é mais uma opção social, né? É um imperativo social, no sentido kantiano mesmo, não é? Nós só teremos uma sociedade democrática se as pessoas aprenderem a se respeitar e a se considerar positivamente, cada qual dentro da sua liberdade, não é? Óbvio, essa liberdade também tem toda aquela perspectiva que já vem discutida desde Hegel e tal, tá? Não seria liberdade alguém ter prazer em matar outro, não é? Mas uma vez que não se tem esse tipo de opção, é óbvio que nós só construiremos uma sociedade democrática se isso acontecer por meio do respeito, da aceitação e da compreensão do direito de cada um se autodeterminar, ter suas próprias escolhas. Mas, bueno, eu ainda te pergunto o seguinte: a que conclusões tu chegou com o teu trabalho
E além dessas conclusões, como eu suponho que tu não parou os teus estudos por aqui, não é? Essas conclusões te levam a quais novas curiosidades para dar sequência à tua carreira acadêmica? Então, as conclusões foram as seguintes, né? O espiritismo, ele tem esse caráter que é bem difundido, todo mundo aceita, né? Que é do espiritismo como ciência, religião e filosofia. Perfeito. Isso vem desde Kardec, esse caráter trino do espiritismo. Certo. O que é interessante? Que nessa explicação de normalização de outras sexualidades, por exemplo, a gente vai levar em conta o quê? A crença na reencarnação e na imortalidade do espírito. Ok. Então essas são as duas bases pela qual a crença espírita vai explicar isso. O que é interessante é o seguinte, que eles vão explicar, por exemplo, o espírito é imortal. E espírito não tem sexo. Nesse caso, não tem sexualidade também. Essa é uma identidade que só existe no momento em que a gente existe no mundo material. Perfeito. Ou que, nesse caso, quando a gente está encarnado, né? Que é o termo que eles utilizam. Ok. O que isso significa? Significa que eu já tive uma vida pretérita. E que eu venho para essa encarnação com essas memórias dessa vida. Okay. E que a sexualidade, ela acaba sendo um resultado dessa história pregressa. Então, no sentido de que, por exemplo, depois de encarnar várias vezes como homem ou como mulher, eu posso me identificar com um jeito mais masculino ou mais feminino de ser. Okay. E eu vou manter ele independente do corpo que eu vier a estar usando no futuro. Então, se eu me vejo um espírito mais feminino, eu serei um espírito feminino sempre. Num corpo de homem, num corpo de mulher. Ok. E outra coisa que eles falam, por uma memória que o espírito carrega disso. Então, encarnar várias vezes no mesmo corpo pode fazer com que na hora que você mude o corpo que você está usando, então vem uma encarnação várias vezes de mulher, troca, vira homem. Então, você vai ser um homem que vai ter tendências femininas ou vai ser homossexual por conta dessa história pregressa. Ela justificaria essa questão. Existem várias outras maneiras de se pensar. De maneira bem simples e básica, são essas duas questões que estão em voga quando se pensa no espiritismo e na questão da sexualidade. Perfeito. Interessante que isso, um dos argumentos que se usa é a mudança na concepção médica. Então, por exemplo, deixou-se de ver a homossexualidade como patologia, não é doença. Embora a gente tenha aí isso como um resultado de uma conquista das lutas homossexuais da década de 70, 60, e aí o espiritismo não admite que essa mudança de perspectiva ela se dá em resultado da luta social, ela fala que faz parte do progresso científico. A ciência viu que o que ela tinha dito como verdade estava errado. E que agora não tem nada de anormal, faz parte da própria biologia, da concepção da vida, existirem seres que vão ter essa característica como homossexuais, bissexuais ou não sexualidade. E que isso tem que ser levado em conta, porque olha, se a ciência está dizendo que não é doença, como é que a gente vai dizer que é? Ok. Você entendeu? Então, esse caráter científico do espiritismo de tentar estar sempre concatenado com o que há de concepção científica, ele acaba ajudando para que as pessoas... Olha lá, mas é verdade, né? Se agora até a ciência tá falando assim, por que eu vou dizer isso aqui? Então, o espiritismo não é ciência se eu ficar aqui reafirmando esse caráter doutrinário. Agora, o que é mais legal do espiritismo é que o padrão moral não muda. A moralidade é a mesma. Então, tanto faz a questão do sexo ser entre um homem e uma mulher e uma mulher, um homem e um homem. O que está em voga é que a questão que eles vão dizer que o sexo tem que ser praticado com base no amor, com base... E aí não tem nem a questão da procriação, mas com base no amor, na fidelidade, a castidade da relação. Então, assim, existem outros fatores morais que fazem com que o sexo seja bom. E aí não é a prática no sentido de ser com igual, com diferente. São outras questões que eles vão pautar. Então, nesse sentido, a moral é a mesma. Mas a questão doutrinária, a doutrina não mudou, a moral não mudou. Mas ela passa a enxergar como aceitável e como normal a questão das não heterossexualidades. A ideia agora é tentar ampliar essa discussão para entender, por exemplo, a questão de como se vê família, adoção, transexualidade, por exemplo. E tentar compreender um pouco melhor essa dinâmica entre esse discurso, num plano mais macro do espiritismo, dentro do movimento, com aquilo que se tem na base. Na base não deu para fazer muito na pesquisa do mestrado. Eu consegui fazer
pesquisa de campo em 2 centros espíritas, um aqui Certo. na cidade de São Carlos e um em Bauru. E em Bauru eu consegui aplicar um questionário com o pessoal que compõe o grupo mediúnico Legal, de lá. legal. E isso foi muito interessante, porque embora às vezes você veja na resposta das pessoas que existe um certo preconceito velado, no sentido de que, não, eu acho que, por exemplo, era melhor não trabalhar com criança, ou que a pessoa não precisa ficar aqui dizendo o que ela é, não tem necessidade de chegar aqui e dizer Ok. que ela é viado, ou não é isso ou aquilo, não precisa, isso é questão dela. Então você tem uma coisa assim de, olha, você pode viver o que você quer sem ficar afirmando e defendendo aqui dentro. Mas, por outro lado, quase 90% dessas pessoas que responderam esse questionário disseram que se vê 2 homens entrando de mão dada no centro, elas não se sentem incomodadas. Então, quer dizer, você percebe que, de uma certa maneira, começa a mudar a percepção das pessoas com relação a essas identidades. E a aceitação, ela começa a aumentar. Então, assim, o que eu acho é que esse discurso, se a gente for pensar, ele começa em 2012. Uhum. A primeira pessoa que vai falar que é normal é Chico Xavier lá na década de 70. Só que da década de 70 até 2012, a gente tem um vácuo no espiritismo dentre essas lideranças e ninguém produz mais nada dizendo nada. Ficou os livros do Chico lá guardado. E agora, desde 2012, existem pessoas que estão produzindo isso. Perfeito. E trabalhando esse tema. Então, eu acho assim, o que eu vejo, né? Um processo de difusão disso e talvez até de sofisticação dessa explicação Ok. com relação a esses novos atores que estão tentando debater isso dentro do próprio movimento espírita. A ideia agora é tentar pegar isso com alguns outros discursos contra-hegemônicos dentro de outras igrejas cristãs. Perfeito. Se a gente for pensar, existem, por exemplo, na Igreja Católica, o Movimento de Diversidade Católica, Uhum. que é um grupo laico que tenta dialogar com a igreja para que a igreja mude de postura com relação à aceitação de homossexuais. Ok. E aí você fala assim, mas são homossexuais que são católicos e se dizem católicos e querem participar da religião católica. E aí, assim, como eles explicam que a sexualidade deles é normal e continuam sendo católicos? Perfeito. Então, assim, a minha Ok, ideia agora é continuar ok. trabalhando com esses discursos Legal. que mostram dentro da própria religião como você pode aceitar essas outras sexualidades. Perfeito. Muito bom. O fator tempo acaba nos limitando de dialogar, mas é realmente um trabalho sociológico de grande fôlego o que o Fernando desenvolveu e ainda vai desenvolver, e a perspectiva é efetivamente de uma investigação científica na área de sociologia da religião, não é? E lembrando aí autores como Peter Berger e tantos outros, não é? Que evidenciam que a religião, independente de a gente crer ou deixar de crer, a religião é um fenômeno social importante para o surgimento das ciências sociais e importante na vida, como a gente vê todo dia. Fernando, eu te agradeço por aceitar o nosso convite e vir aqui bater esse papo. Tá? O trabalho, a dissertação de mestrado do Fernando pode ser acessada pela BCO, pode ser baixada em PDF para ler, e nós agradecemos a audiência de todas e de todos e até a próxima edição do programa Em Resumo. Um grande abraço. Você ouviu Em Resumo, um programa da Rádio UFSCar. Continue na programação da 95,3 FM e escute diferente.